Olá, tudo bem? Então, e essa prova da Unicamp, né? O que a gente pode falar sobre essa prova? Vamos começar pela redação. Foram solicitadas, no fundo, duas dissertações argumentativas, por meio de dois gêneros distintos. Um abaixo-assinado e uma postagem no fórum da internet, né? Esse abaixo-assinado partia de uma ideia. Eu tinha que simular um aluno que escrevia para o diretor de uma escola para manter, pedindo a manutenção das aulas de filosofia. Porque um professor tinha sido ofendido, né, um professor que pautava, que falava, um professor de filosofia que falava dos direitos humanos, e tinha sido ameaçado e eu tinha que assumir uma posição diante do diretor pedindo a manutenção das aulas e do conteúdo. E a postagem na internet estabelecia, por meio de uma coletânea bem extensa, com bastante dados, uma relação entre sociedade de consumo, por meio de PIBs, IDH e etc., e o desenvolvimento social. Ambos os temas, ambos os gêneros, né, deixavam bem claro qual era a posição que eu tinha que assumir. Então, num caso, eu tinha que pedir a manutenção da aula e no outro caso eu tinha que associar essa relação, né, entre desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, perdão, e a sociedade de consumo, por meio dos dados que eram dados lá. Dois temas, duas propostas que não estão distantes da nossa realidade e que não devem ter trazido maiores problemas, inclusive em função da coletânea que tinha sido dada. A prova, propriamente dito, né, 6 questões e com uma surpresinha esse ano que na verdade não deve ter alterado muito a dinâmica da prova, mas uma coisa que a Unicamp surpreendeu na estrutura. Pela primeira vez, a Unicamp colocou primeiro as 3 questões de literatura e depois as 3 questões de linguagem. As 3 questões de literatura, uma sobre A Hora e Vez de Augusto Matraga, uma questão muito batida, muito tradicional do conto, relacionada ao conto, mas que exigia a leitura do texto, o conhecimento da narrativa e uma boa capacidade redacional. Depois uma questão em cima de um poema da Ana Cristina César, um poema pequenininho, 2, 3 linhas, né? 3 linhas para ser mais honesto, se a gente considerar que o título era parte da já estrutura do poema, bem elaborado, uma análise bem detalhada, né? Questões muito bem feitas e depois a história do Cerco de Lisboa, em que se cobrava uma questão que é um ponto fundamental e que está logo no começo do livro, a respeito de um sinal, do deleatur, e depois perguntando sobre o teor do livro, qual era a ideia contida por lá. Então, 3 questões de literatura bem feitas, que exigiram muita capacidade redacional e leitura das obras. Então, a Unicamp cercou a leitura, né, e cobrou essa leitura. As 3 questões seguintes eram questões que a gente poderia genericamente definir como interpretação de texto. Questões que exigiam um conhecimento básico e muito bem feito para leitura e entendimento dos textos que permitiam a abrangência e a totalidade das respostas às perguntas que eram feitas. De novo, exigindo uma boa capacidade redacional, respostas bem estruturadas e que atendessem aos itens especificados em cada questão. Então, de uma forma geral, a prova da Unicamp foi uma prova exigente, foi uma prova muito bem feita, não muito diferente do último exame, por exemplo, mas uma prova que exigiu leitura, concentração, capacidade de entendimento dos textos, das perguntas e uma boa capacidade de redação das respostas. Tá ok? Grande abraço, então.